Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a estrutura da Bíblia. Sabe, entender como essa coleção de textos, uma das mais influentes da história, está organizada? Bom, isso muda tudo. É a chave para uma leitura muito, mas muito mais rica. Então vamos lá. Imagina só, entrar numa biblioteca gigante com 66 livros e não ter a menor ideia de por onde começar. É assim que muita gente se sente ao abrir a Bíblia, né? Dá até um certo receio. Mas e se eu disser que existe um mapa? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos transformar essa sensação de estar perdido numa verdadeira jornada de descoberta. E aqui está o primeiro grande segredo, a virada de chave. A Bíblia não é um livro só. É uma coleção, uma verdadeira biblioteca. Pensa bem, foram dezenas de autores diferentes, escrevendo ao longo de séculos. Só de pensar nela desse jeito, como uma biblioteca, a nossa forma de ler já muda completamente. Faz todo sentido, né? Bom, e toda biblioteca bem organizada tem suas seções, certo? A da Bíblia é dividida em duas partes principais, como se fossem duas grandes alas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa é a primeira divisão, a mais básica de todas, para a gente começar a se localizar. Então vamos entrar na primeira ala, o Antigo Testamento. Pensa nele como a fundação de um prédio. É aqui que toda a base da história é construída, sabe? Os alicerces de tudo que a gente vai ver depois estão bem aqui. E olha que interessante, dentro dessa primeira ala, a gente não encontra os livros todos misturados. Eles são organizados em 4 estantes diferentes, por gênero literário. Primeiro, a gente tem a lei, que é a base de tudo. Depois, os livros de história, que contam a saga de uma nação inteira. Aí vem a poesia, que é onde o coração se expressa, a vida espiritual. E, por fim, os profetas, que trazem a mensagem direta de Deus. Bem organizada, né? Perfeito! Agora que a gente já explorou a fundação, vamos caminhar para a segunda grande ala da nossa biblioteca, o Novo Testamento. E o ponto mais importante aqui é que ele não é uma história nova, do zero. Pelo contrário, é a continuação, o desenrolar de tudo aquilo que começou lá no Antigo Testamento. E olha só que legal! Assim como a primeira parte, o Novo Testamento também tem uma organização interna. A gente encontra os evangelhos, depois um livro de história, aí vem as epístolas, que são basicamente cartas com ensinamentos, e, para fechar, um livro de profecia. Começa a notar um padrão aqui? Parece familiar, né? E essa tabela mostra o padrão de forma incrível. Dá uma olhada nessa comparação lado a lado. No Antigo Testamento, a gente tem a lei como fundação. No Novo, são os evangelhos. Nos dois, tem uma seção de história contando a jornada do povo de Deus. Primeiro a nação, depois a igreja. A poesia e as epístolas falam sobre a vida com Deus, sabe? A parte mais prática. E, para terminar, os profetas e a profecia trazem a mensagem de Deus. Essa estrutura espelhada não é por acaso, gente. É para mostrar que tudo está conectado. É uma única grande história. Certo, mas e daí? De que adianta ter um mapa se a gente não usa, né? Agora vem a parte prática. Vamos ver como usar esse conhecimento da estrutura para tornar a leitura muito mais interessante e proveitosa. É hora de colocar o mapa para funcionar. E por que se dar a todo esse trabalho? Bom, esse trecho de Romanos resume tudo. Ele diz que o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. O objetivo de toda essa biblioteca é esse: trazer ensino, encorajamento, esperança. E cada uma daquelas sessões que a gente viu contribui com uma peça desse quebra-cabeça. Então aqui vai uma dica de ouro para uma leitura mais equilibrada, mais completa. Em vez de ler um livro inteiro de uma vez só, que tal misturar um pouco? A pessoa pode, por exemplo, ler um trecho de um livro de história para acompanhar a narrativa, depois pega um salmo da parte de poesia para ter um momento de inspiração. E para fechar, um capítulo de uma epístola para um ensinamento bem prático para o dia a dia. Fica muito mais dinâmico. E no final, a grande mudança é essa. Quando se entende o mapa, quando se sabe onde cada coisa está, a leitura deixa de parecer uma obrigação, um dever de casa, sabe? Ela se transforma numa aventura, uma jornada de descoberta. Cada livro se encaixa, tem o seu lugar e o seu propósito na grande história que está sendo contada. E aí, para a gente ter certeza de que a ideia ficou gravada, vamos recapitular rapidinho. Quais são mesmo as 4 seções do Novo Testamento? Vamos lá. Evangelhos, história, epístolas e profecia. Só de guardar essa estrutura simples já é um passo gigantesco, pode acreditar. E para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar. Agora, com esse mapa em mãos, a navegação por essa biblioteca incrível pode ser muito mais claro, muito mais intencional. A pergunta é: qual vai ser o ponto de partida na sua próxima jornada de leitura? Por onde a exploração vai começar?